Arte, 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 arte é tão legal, é tão legal, é tão legal. Você vê diferente o que parece igual, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Faraó, oh, faraó, oh. Pois é, agora nós vamos para a nossa aula de revisão, mas como sempre, né, vocês já devem estar acostumados que eu estou sempre puxando a alegria, né, quebrando aí um pouquinho do ritmo para poder a gente ficar mais, levando de uma maneira mais leve, né? A nossa aula tem muita informação sobre o Egito, né, mas a gente vai na tranquilidade aí, porque não precisa ser sofrido não, né? Nós não somos escravos egípcios, né? Nem mesmo escribas, né, que tem que fazer essa simbologia, né, e tudo mais, né? Um trabalho parecido com o nosso Joalan, né, que está ali fazendo, né, seu papel de escriba, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Deixa eu colocar o violão aqui no stand dele, né? E aí, olha a palavrinha nova aí. E vamos que vamos. Ele. Olha aqui, gente, uma coisa que eu não falei durante a nossa primeira aula, né? Mas esse desenho aí, né? Essa pintura aí representa o Deus, porque o Deus representa um faraó, né? Porque o faraó egípcio, ele tinha que ser representado com essa cabeça aqui do chacal, do animal, entendeu? E aí vocês já estão vendo aí, todas as regras da lei da frontalidade são respeitadas aí, né? E não deixa de ter o olho de Horus, que está em toda parte, tá? Está vigiando você. Se cuida. Vamos lá para a nossa aula de revisão, então. Então, a arte e a religião sustentavam os códigos e as regras a serem seguidas pelos artistas. Então, está aqui a chave, né? Super importante. O artista egípcio, aquele que fazia as pinturas, né? Os ideogramas, os hieróglifos, todos eles eram anônimos, eles estavam a serviço, né, do Império Faraônico. Olha essa pedra aqui que foi encontrada com vários desenhos, né, e que foram devidamente decifrados depois, né, obedecendo às regras que a gente viu com muito detalhe sobre os hieróglifos. É importante a ideia do hieróglifo porque demonstra a importância do desenvolvimento da escrita, né? Os egípcios eram altamente desenvolvidos. E aí vamos ver também, um pouquinho mais aqui, vamos relembrar aqui a lei da frontalidade, a lei de desenhar de frente, né? A representação de uma figura ou objeto em primeiro plano com o corpo de frente, não esquece, e a cabeça de perfil, de lado, tá bom? Cabeça tanto de homem quanto de mulher, com todas as simbologias aqui, olha, tá tudo representado. Olha, preste atenção na cor da pele, né? Dos homens e das mulheres, né? Um mais escuro do que o outro. Vão vendo aí dos detalhes e vão lembrando aí, né, de tudo que a gente falou durante a nossa aula. E as pirâmides? As pirâmides são os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia. Buscavam a perfeição divina imutável. E até hoje, né, temos lá as pirâmides de Kelps, Khafre e Mycerinos, os três grandes faraós, uma família que resolveu demonstrar o seu poder através da construção dessas pirâmides gigantescas com 146 metros de altura e a menor com 66 metros. Né? A outra tem uma diferença de 3 metros, é isso? Então vamos lá. Agora aqui a gente termina a nossa revisão,
Vamos rapidinho, já já a gente volta com as nossas atividades. Olha que lindo aí esse com o violão. Socorro! Pois é, pode me revirar os olhos à vontade aí, mas fazer o quê, né? Nasci assim. E aí, vamos para as nossas atividades. Olha o coração pulsando aí, ó. Mas não fica nervoso não, que é tranquilo, é só você ler com cuidado, né? Você ter o cuidado na leitura, a concentração, a calma, que você vai ver já nas respostas, na própria montagem, né, do contexto da pergunta, você já vai ter uma ideia de resposta. Ok? Simbora! Questão de número 1. Essas questões, elas vão num gradativo, tá? Da mais fácil para a mais complexa. A gente vai crescendo a dificuldade. Mas aqui nessa questão de número 1, olha só o contexto. Em uma atividade sobre pintura em tumbas egípcias. Tumbas, todo mundo sabe que é um cemitério, uma casa mortuária, não é isso? A professora mostra uma figura humana representada com o tronco de pele. Meu Deus, o que é isso? Representada com o tronco de frente, né? A parte do peitoral toda de frente, mas com a cabeça, pernas e pés de perfil. Quando a gente vê as figuras egípcias, a gente não acha esquisito não, mas lendo a gente, né? Fica esquisito, né? O tronco de frente, a cabeça e as pernas e pés de perfil, de lado. Então, essa forma de representar as imagens foi usada para seguir um padrão artístico do Egito Antigo, uma lei, né? Então, esse padrão de representação é conhecido como... Será? Vai lendo aí. Não tem muito, né? A gente viu isso aí exaustivamente, falei várias e várias e várias vezes, né? Sobre essa importante lei que tem derivativos até hoje. Até hoje, muitas coisas são desenhadas, assim, baseado um pouco nessa ideia aí, tá? Então, é a lei da frontalidade, a lei de ter que fazer de frente com a cabeça de lado e tudo mais, tá certo? Não esqueça, não esqueça. Seu pescoço depende disso, né? Olha aqui o contexto da questão número 2. Ao estudar os núcleos da arte egípcia, os alunos observam que cada interesse tinha um valor simbólico e não era usado apenas por beleza, tá? O que importava era o que ele queria transmitir. Qual alternativa relaciona, né, corretamente o seu significado na arte egípcia? Lembra que quando eu chamei a atenção para as cores, né? Então, vai lembrando aí, né? O que representava, qual que está certo essa aqui? Tem algumas aqui que é a pegadinha, que tá errado, só tem uma que está certa aí, tá? Então, é o verde, que é fonte da vida, né? Regeneração, vida, alegria, não é isso? Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos a questão de número 3, que seu contexto diz o seguinte: em uma atividade sobre escrita egípcia, a turma descobre que os hieróglifos, os escritos, né, não eram apenas desenhos bonitos, mas podiam funcionar de maneiras diferentes, como filhos, ideias ou elementos de apoio ao significado. Eita, essa daí é mais, né, mais quente. Então, assinale uma alternativa que melhor descreve o papel dos determinantes na escrita egípcia. Você lembra, né, que tinha uns que representavam apenas sons e tinham outros que determinavam para onde a pessoa devia fazer, para onde devia seguir para entender a composição do texto egípcio, dos hieróglifos. Olha aqui, ó. Então, eu vou ler isso aqui para facilitar. Só essa, tá? Eram sinais usados apenas para decorar os templos
Eram símbolos que representavam números romanos. Eram sinais sonoros que formavam palavras completas. Eram usados ao lado de outros hieróglifos para indicar o sentido correto. Eram imagens exclusivas das tumbas reais e não tinham leitura. Então, a gente já vê aí que tem verdadeiras pegadinhas de cada um desses aí, mas a gente vai decifrar que os determinantes, né, serviam para determinar o significado. Eram usados ao lado de outros hieróglifos, outros desenhos, para indicar o sentido correto, para orientar a leitura. É como as regras da gramática portuguesa. Não é igual, não. Né? Português é português, né? Hieróglifo egípcio é outro babado aí. Mas agora vamos dar uma decolada aí, vamos dar uma subida legal, né? Tchum, né? Decolar para o futuro, uma questão enêmica, uma questão do Enem. Vice, vamos lá. Então, cada questão, como ela vai aumentando o grau de dificuldade, leia com mais cuidado, tá? Fique um pouco mais tranquilo, né? Não fique ansioso, ansiosa para responder logo não, porque você tem que entender para fazer a coisa certa. Então, o nosso contexto aqui é uma questão recente no estilo do Enem. O texto afirma que, na arte egípcia da antiguidade, os seres deveriam ser representados de modo completo e hierarquizado. Hierarquizado quer dizer assim, na ordem de importância, entendeu? Então, o que era mais importante tinha um desenho mais vivo, vamos dizer assim, com o olho e os ombros de frente, o rosto em perfil, além de diferenças de tamanho entre faraó, cortesões e povo. Então, o faraó tem um tamanho maior, mais imponente, não é isso? Porque na hierarquia ele era o principal, o número 1, era o topo, era o cabeça. Então, a pergunta é, no texto, verifique se a produção artística no Antigo Egito está marcada pela seguinte característica. O texto que está falando é esse aqui, tá? Então, olha aí. Leia com cuidado, tá? Vá pensando aí, né, fazendo as relações para poder você saber, você vislumbrar a resposta, porque ela aparece à medida que a gente vai lendo e vai concentrando. E se eu parasse de falar, ficar mais fácil, né? Aí você tem, ok? Pronto, parei um pouquinho. Pronto, já. Você já achou a resposta. Né? A característica da existência de convenções, de combinados no sistema de representações. Viu? Não foi tão difícil assim, né? Porque os outros também estão tudo fora. Preço ao realismo, não tem nada a ver. Negação dos padrões, eita, essa está fora mesmo. Sugestão de mobilidade das imagens, ixi, sai fora. E valorização da produção autoral, aí é que não tinha mesmo, porque os artistas eram anônimos. Então, por eliminação, também nós podemos chegar na resposta dessa questão aí, tá? E a nossa questão discursiva, onde você vai dar a sua própria opinião, dizer o que você realmente pensa. Gente, nunca é demais falar sobre isso, tá? Deixa eu falar só um pouquinho. Que é o seguinte, você vai dar a sua opinião, você pode ir para um lado totalmente diferente, né? E eu falei, mostrei. E se você ou não entendeu nada, não conseguiu fazer as relações entre as coisas, né? Eu preciso saber disso também, né? Então, porque aí nada está perdido nunca, a gente vai dar um jeito, tá? Depois, se der tempo ainda, eu vou falar de uma curiosidade muito interessante sobre os egípcios, né? Está aí uma polêmica que está bombando aí na internet. Vamos voltar para a gente ler direitinho a nossa questão. Durante os
estudo da arte egípcia, a turma percebe que pintura, escultura, arquitetura e escrita estavam profundamente ligadas à religião, à vida após a morte e ao poder do faraó. Manda matar, manda matar, manda matar, manda arrebentar, manda quebrar o joelho. As pirâmides, o pessoal era impiedoso, tá? Não vamos esquecer disso. Os túmulos, os hieróglifos e a lei da frontalidade mostram que a arte tinha função simbólica e prática. Escreveu, não leu? Então, o que eu quero de você? Explique, né, de acordo com o que você entendeu, por que a arte egípcia estava tão ligada à religião e à ideia de eternidade. Então, você vai ter tempo para pensar e para escrever aí, né? Mas o tempo corre aí, então eu vou mostrar para vocês uma ideia de resposta, tá? Não se impressiona com isso, por favor. Essa resposta que eu sempre coloco aí é para você ter assim uma ideia de caminho, uma luz no fim do túnel, mas você vai pelo caminho da sua cabeça. Tá? É importante você colocar o que você realmente pensa, aquilo que você realmente acha. Né? Isso, para mim, é mais importante do que até você falar o que eu gostaria que você falasse. Escrevesse, né? Vamos nessa. Então, eu espero que você fale em alguma dessas coisas na sua resposta. Mas se não falar, está tudo certo também, porque é o seu pensamento. A arte egípcia estava ligada à religião porque os egípcios acreditavam na vida após a morte, na importância de agradar aos deuses. Por isso, as pinturas, esculturas e pirâmides tinham funções religiosas e funerárias. Né? De acordo com a religião no Brasil, nós também acreditamos na vida após a morte, guardada as devidas proporções. E a nossa fé, a nossa relação é direcionada a um Deus e não a vários deuses. Dá para pensar um pouquinho, fazer um pouquinho de relação com isso aí, né, gente? Você pode até usar um pouquinho disso aí na sua resposta. Então, eles serviram para proteger o faraó, garantir a sua passagem para o além e preservar sua memória. Assim, a arte não foi feita apenas para a beleza, mas para cumprir um papel espiritual e simbólico na sociedade egípcia daqueles tempos. E hoje, e atualmente, como será que está assim a vida no Egito, né? Vale a pena você fazer uma pesquisa também, né? Você ir lá atrás, pesquisar, procurar estudar. E a polêmica que eu falei é porque o Egito fica na África, né? Então, apesar das representações que mostram um pouquinho diferente aí na sociedade moderna, né? Mas existem alguns relatos de que eles eram negros. Não problema com isso aí, daí. O problema é que nas representações tentam demonstrar uma coisa diferente. Mas muito pelo contrário, assim, nada contra, etc. Não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Então, eu quero voltar lá para a gente falar do material complementar. Vou deixar você pensando nessa ideia aí, tá? Então, os 10 melhores filmes sobre mitologia, né, no caso da mitologia grega, porque também tem um relacionamento das pessoas com os deuses. E dá para você fazer uma comparação e entender o diferencial aí, ok? Chegamos então ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. A arte é tão legal, o Egito também é legal, Faraó, e ficamos por aqui. Valeu!